Oi pessoal, tudo bem? Nesse nosso terceiro vídeo da Escola de Pastores, estou eu aqui, o Burger, para a gente gravar essa aula sobre o que é necessário para ser um bom pastor. Deixa eu me centralizar aqui bem. O que é necessário para ser um bom pastor? Eu vou falar nos aspectos técnicos, tá bom? Não vou falar dos aspectos humanos, que aí seriam mansidão, amor às almas, empatia e tantas outras coisas que fazem parte dos aspectos humanos. Eu vou falar dos aspectos técnicos. Para você ser um pastor, você precisa ter um bom conhecimento bíblico, conhecer a palavra de Deus, porque ela é a estrutura de um ministério pastoral. Um pastor que não conhece a Bíblia, ele vai incorrer em vários erros. O primeiro deles, ele vai pregar heresias, ele vai começar a pregar distorções do Evangelho de Cristo, e isso é terrível, porque o objetivo principal de um pastor é pregar a palavra de Deus. Se ele não conhecer bem a palavra de Deus, ele não está cumprindo o seu objetivo. Uma outra coisa importante, voltando ao princípio de conhecer a palavra de Deus, então esse pastor ele precisa ter um curso teológico, ele precisa ter uma aptidão com a leitura, não apenas ler a Bíblia, como ler livros evangélicos, ler apostilas de treinamentos, de cursos, livros técnicos, enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos, ler esses compêndios teológicos. É muito importante para o conhecimento. E aí quando ele for ensinar a palavra de Deus, ele vai ter a condição de ensinar uma palavra mais bem preparada, com dados históricos. Porque o conhecimento bíblico... Onde é que você vai? O conhecimento bíblico, teológico, ele de uma forma profunda, ele é o que vai fazer o pregador ser diferenciado. Aquele pregador que só conhece a Bíblia de forma rasteira, ele vai pregar sempre aquela mensagenzinha mais fraca. O que tem vários outros fundamentos do conhecimento bíblico, ele vai conseguir preparar um material de muita qualidade e ele vai trazer uma mensagem que vai fixar na memória das pessoas. Ele vai trazer dados técnicos que vão fixar a memória das pessoas. Então, o conhecimento bíblico é extraordinariamente essencial. Um outro ponto que um pastor precisa ter, o que é necessário para ser um pastor, é a eloquência, a forma de falar. E aí vem vários aspectos, porque hoje nós vemos os pregadores e os pastores, porque aí eu sempre divido que um bom pastor não precisa ser necessariamente um bom pregador, embora tenha que saber pregar o evangelho, mas ele não precisa ser o conferencista internacional, o pregador de multidões, absolutamente não. Mas ele tem que ser um bom ensinador da palavra, um bom ensinador do Evangelho de Cristo. Mas a eloquência é a forma com que ele tem de transmitir a mensagem do Evangelho. Tem gente que não consegue transmitir a mensagem porque é prolixo. Ele pega um texto ou uma informação que ele podia falar em 1 minuto e ele demora 30 minutos para falar aquilo ali, fica se enrolando, fica, sabe, andando em círculos. Isso é horrível, as pessoas não conseguem entender. É aquele pregador ou aquele pastor que não consegue concluir uma mensagem. Chega no final da mensagem, é só dizer amém. Ele fica falando mais uma coisa, ele lembra de outra coisa, lembra de outra história. E aí a igreja fica lá cozinhando e tal. Mas isso, especificamente sobre isso, eu vou falar na aula sobre montar sermões. Eu vou ensinar vocês a montarem sermões, pregações, tá bom? Então a eloquência é muito importante. Porque o pastor, ele não é apenas um pregador do evangelho, ele é um líder social, é um líder religioso e é um líder social. E ele vai ser identificado aonde ele for. Ele vai no mercado, ele vai no shopping, ele vai numa loja, ele vai numa escola, e as pessoas vão saber que ali está o pastor. Então ele saber se comunicar, ele saber se posicionar socialmente é muito importante, porque aí vai estar elevando o nível do cristianismo. As pessoas vão respeitar, vão dizer, olha, esse é o pastor fulano de tal. E quando olharem para o pastor fulano de tal, eles vão lembrar que é uma pessoa eloquente, que é uma pessoa que sabe se portar, que sabe se posicionar, que tem
um conhecimento que chega a impressionar as pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Uma outra coisa que é necessário para ser pastor, além do conhecimento bíblico, da eloquência, é uma condição de se adaptar a todas as classes sociais. Um bom pastor, ele representa a igreja. E a igreja é formada por pessoas de várias classes sociais, vários níveis socioculturais, várias visões políticas. Então, o pastor tem que saber se adaptar a tudo isso sem ferir o seu princípio seu princípio cristão, seu princípio da equidade evangélica. Ele não pode, por exemplo, pender para um lado A e depois pender para o lado B para tentar agradar todo mundo. Aqui a questão não é agradar as pessoas, é saber se comunicar com as pessoas, é saber caminhar entre os diversos grupos sem macular nenhum grupo e sem também se influenciar por esses grupos ou se corromper por alguns. Então, você tem que pensar que para ser um bom pastor, você vai estar se relacionando com pessoas muito pobres, de baixa cultura, e pessoas talvez muito ricas, de alta cultura. E você precisa saber se comunicar com todos esses grupos. Imagine que na sua igreja haja uma pessoa que mora numa comunidade muito pobre, que ele vive catando lixo, que não tem nenhum estudo, é iletrado, e que Jesus o ama da mesma forma que ama um juiz, um desembargador, um promotor, ou um artista, ou um jogador de futebol, uma celebridade, ou um grande empresário milionário que também congrega na mesma igreja. Parece estranho, porque normalmente igreja de rico é igreja de rico, igreja de pobre é igreja de pobre, mas vamos imaginar que na sua igreja tem esses dois universos juntos. Você tem que ser o pastor dos dois, você vai ter que sentar junto no barraco com aquele catador de lixo iletrado e ter comunhão com ele e amá-lo e conversar com ele e se identificar com as coisas dele, e vai ter que também sentar no palacete do empresário milionário e ter comunhão com ele e amá-lo da mesma forma, sem parecer interesse por um ser rico, sem parecer misericórdia por outro ser pobre. O pastor tem que saber transitar nesses universos totalmente diferentes e distintos, tá? Uma outra coisa que é necessário um pastor ter, você ter, para ser um bom pastor, é disponibilidade para o reino e para o rebanho. Pior coisa é uma ovelha não ter um pastor disponível. A ovelha quer conversar com o pastor, não tem um pastor disponível. Quer ir à casa do pastor, não pode ser recebido porque o pastor não recebe ninguém em casa. Quer confessar um problema, um pecado para ser atendido pelo pastor, o pastor não atende. O pastor tem que estar disponível. De repente a ovelha tem um parente que está preso, precisa ir lá no presídio fazer uma visita. Ei! E aí o pastor não quer porque não gosta de presídio, não gosta de hospital. Eu não gosto de um monte de coisa e às vezes tem que ir pela função pastoral. Lembre-se que toda profissão, eu estou falando agora no termo profissional, toda profissão tem aquilo que você gosta de fazer, tem aquilo que você não gosta de fazer. Na função pastoral, tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu não gosto de fazer. Né? Eu não gosto de fazer muitas coisas. O que eu gosto? Eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar a palavra, eu gosto de louvar a Deus. Tudo isso eu gosto. O que eu não gosto de fazer? Carlos Ribas falando. Eu não gosto de fazer velório, porque às vezes morreu um parente ímpio e a gente sabe que o cara foi para o inferno. A gente tem que fazer todo um malabarismo com palavras para não trazer mais transtorno, mais tristeza para a família que está enlutada. Eu não gosto de fazer casamento, eu tenho um pavor de casamento. Não sei nem se eu podia falar isso, mas... Porque assim, eu sou muito espontâneo e o casamento é uma data tão especial para aquela família que vai ficar marcado pro resto da vida. Se eu falar uma bobeira num casamento, eu acabo com o casamento dos caras. Então, eu fico muito tenso em casamentos. Eu não gosto muito de fazer visita em hospital, mas eu já gosto de fazer visita a presídios. Eu já trabalhei com presidiários condenados por 2 anos. Já eu me sinto melhor com os presidiários do que no hospital. Então, são faces, né? São virtudes que uns têm, outros não têm. Mas a acessibilidade do pastor precisa ser evidente o tempo todo. As pessoas precisam saber que você é um pastor acessível, que você é uma opção para elas. Tanto os domésticos da fé, aqueles que pertencem ao seu grupo de ovelhas,
quanto os que não são e que precisam de um pastor, e talvez você possa ser uma opção para eles encontrarem a Jesus. Claro que a internet hoje está cheia de gurus, não é? E muitas pessoas nos confundem com gurus online, querem nos usar como gurus, e aí eu tenho aquelas minhas várias restrições, eu não atendo todo mundo pela internet, mas ovelhas, pastoreio, as minhas ovelhas, eu sou disponível 100% a elas, ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido para você. A Escola de Pastores é um projeto do nosso ministério, gratuito, para formar, ensinar, treinar pessoas que têm vocação para o ministério pastoral e que estão perdidos, não sabem exatamente o que fazer. Ele é composto, num primeiro momento, por 12 vídeos. Esses 12 vídeos curtos, eles são temáticos para que você possa ter um direcionamento. Também tem um grupo no Facebook é um grupo fechado chamado Escola de Pastores, Ministério Carlos Ribas. Você pode solicitar a entrada, desde que responda as 3 perguntas lá na hora de solicitar a entrada. Se você clicar em solicitar a entrada e não responder as 3 perguntas, você não é aceito. Aqui no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar para quem você quiser. O vídeo é aberto, o vídeo é público, tá bom? No Facebook, você também pode participar lá do grupo, fazer suas perguntas, colocar suas experiências, para que nós possamos viver como um grupo de aprendizes, de pessoas que querem aprender a ser pastor, ok? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Né, Burger? Dá tchau para eles aqui, ó. Tchau, tchau.